Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, que tem o objetivo de levar o melhor para vocês com relação à inovação, tecnologia e novos conceitos. Hoje a gente está num lugar diferente do nosso estúdio, estamos aqui no Hotel Tivoli. Hoje acontece o nosso Convergent Unite São Paulo, que é um evento onde nós trazemos as principais lideranças da América Latina para bater um papo, falar um pouco dos resultados do ano passado e mirar para o futuro, para as estratégias aí para os próximos anos. E todos os anos nós trazemos aqui um palestrante. Aliás, esse palestrante eu já acabei fazendo um podcast com ele, se eu não me engano, em 2021, se eu estiver enganado. Muito bacana, eu vou deixar aqui o cardzinho, quando a gente falou a respeito de pensamento criativo, falar um pouco de inovação, foi muito bacana. Só que hoje eu quero falar a respeito da IA e como ela vai transformar ou revolucionar a educação. Bom, o setor da educação passou por uma revolução bastante importante, principalmente durante a pandemia, ou seja, tiveram que remodelar o seu formato, ou seja, o seu formato clássico de aulas presenciais, e tiveram que rapidamente ir para o formato remoto. E agora eles passam para o outro grande problema ou oportunidade, que é a inteligência artificial cada vez mais entrando dentro da sociedade e com uma facilidade cada vez melhor, onde todos nós hoje conseguimos ter acesso a uma inteligência artificial para produzir praticamente tudo, desde textos, imagens e agora vídeos. Mas para bater um papo comigo a respeito de como isso vai efetivamente impactar a educação, eu trouxe aqui um cara gente finíssima e conhecedor muito grande a respeito de tecnologia, Mr. Arthur Igreja. Muito bem, mais um podcast, mais um papo. Obrigado aí por mais um convite. Boa. Arthur, eu não posso começar esse podcast sem antes te apresentar, né? Aliás, tem aqui um senhor texto para te apresentar, inclusive. Não uso o ChatGPT para resumir. Exato, mas eu usei. Muito bom. Mesmo resumido, foi grande, mas vamos lá. O Arthur ele é palestrante e cofundador da plataforma AAA Inovação, junto com ninguém menos que Ricardo Amorim, especializado em inovação e transformação digital. Participa de cerca de 150 eventos por ano, incluindo conferências TEDx em vários países. É autor do best-seller Conveniência é o nome do negócio. E colabora frequentemente com importantes veículos de comunicação como CNN, Globo News e Rádio CBN. Faltou alguma coisa, cara? Não, que é isso, tá ótimo. Bom, cara, primeiro eu quero te agradecer por estar com a gente aqui. É a segunda vez que a gente faz um podcast. Aliás, o primeiro você foi gentilíssimo, foi muito bacana o podcast. Então, quero novamente te agradecer por estar com a gente. Aliás, sua palestra aqui no evento foi incrível. Mas vamos agora voltar o nosso olhar para a educação, né? Hoje eu mexo com o ChatGPT, mexo com algumas inteligências artificiais, o que melhora muito a minha produtividade no dia a dia. Mas a grande verdade é que eu venho um pouco do mundo analógico, né? Como o mundo analógico faz bem hoje. Porque ajudou a gente a criar repertório, né? Eu acho que isso acima de tudo, né? Porque nos ajuda a criar um prompt um prompt melhor, né? Quanto melhor o prompt, mais descritivo eu consigo dar, com mais repertório, melhor vai ser meu resultado, isso em qualquer inteligência artificial que a gente fala. Mas agora eu quero perguntar para ti, quais você acha que vão ser os principais impactos no momento onde o adolescente ou o pré-adulto ele está em formação, ainda tanto profissional quanto pessoal, mas quais são os principais impactos que a inteligência artificial pode causar justamente no momento onde esses caras precisam desenvolver o seu pensamento cognitivo, né? Esse é o momento de se desenvolver isso. Qual que é o impacto isso pode causar? Olha, nos últimos dias eu tenho refletido bastante sobre isso e tem algumas coisas que me vieram à mente pela sua pergunta. Uma delas é a seguinte. Tem vários estudos mostrando que, por exemplo, você usou a palavra repertório, né? O repertório, por exemplo, o tamanho do vocabulário está caindo. Então, me parece que isso tem tudo a ver com o processo, né? Com essa jornada de aprendizado. Porque o que acontece? Nós temos, de um lado, uma série de facilidades, e a IA é uma camada ainda maior, né, em cima disso, porque a grande camada que nós tínhamos, você falou da transformação digital, que era o quê? Né? A transformação dos meios físicos, analógicos, eles ficaram amplamente disponíveis. Então, quer dizer, eu consigo qualquer música, qualquer filme, qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Daí depois, isso se tornou móvel, ou seja, independente de onde eu estou, eu consigo ter esse mesmo acesso. Só que agora é uma camada em que você tem
essa capacidade de interpretação, essa capacidade de resumo, de criação, né? Então você começa a entrar em fronteiras que não são mais só de ofertar informações e conhecimento, mas você começa a processar e trabalhar aquilo. E por que eu estou falando sobre isso? E acho que tem tudo a ver com essa redução de vocabulário. Porque a partir do momento, então eu concordo 100% que não fazia mais sentido você ter aulas em que o propósito dela era te fazer decorar 30 e tantas capitais globais. Tá entendendo? Então, obviamente, isso não vai necessariamente te tornar uma pessoa mais sábia, ou mais perspicaz, ou seja lá o que for. Agora, a partir do momento que eu sei que a qualquer momento eu disparo um gatilho, como o Google, ou seja lá o que for, eu também crio no meu cérebro uma mensagem que é o seguinte: no final das contas, eu não preciso aprender nada. Então, o problema sempre está nesses extremos. Ou seja, antes eu tinha que carregar no meu estoque local, ou seja, assim como um MP3 player, eu tinha que carregar no meu estoque local. Caramba, qual que é a capital desse país? Qual foi aquela data? Onde é que aconteceu isso e tal? Agora, quando você caminha para o outro extremo, que eu não preciso de nada, porque absolutamente tudo está disponível. Só que é tão disponível que você atrofia. Então, você não tem memória muscular, você não está em forma. E chega num limite que quando você cruza essa barreira de um repertório tão pequeno ou de um vocabulário tão pequeno, você não consegue nem ter a curiosidade a respeito do tema. Por quê? Porque você não mergulhou minimamente nele. Então, uma coisa é você tentar esgotar o repertório a respeito de uma determinada área do conhecimento. A outra coisa é você nem saber que ela existe. E você não vai nem acessar ela. Então, o problema dessa tese, né, de que a tecnologia, a IA, ou seja lá o que for, ela resolve de tal maneira que cria essa atrofia. Então, eu acho que esse é um baita desafio. Quer dizer, onde é que está essa linha? Tá entendendo? E eu acho que nós entramos, tem vários... Por exemplo, tem um autor francês que ele debate muito esse tema, mostrando que pela primeira vez na história, seja por nutrição, disponibilidade de informação e tudo mais, nós tínhamos o quê? Gerações que tinham aumento de repertório, gerações que tinham aumento de conhecimento. E nós vivemos agora, pela primeira vez, uma inflexão nessa curva. Ou seja, a primeira geração que tem um QI menor do que a anterior. Então, antes nós tínhamos, volto a dizer, problemas de fome, problemas sociais, continuam existindo, mas eu estou pegando a média, estou pegando a grande média. A hora que você tem uma inflexão nisso é extremamente preocupante. Quer dizer, será que foi só coincidência, essa hiperdigitalização, e pela primeira vez na história as pessoas terem menos capacidade cognitiva? Quer dizer, acho que é uma reflexão interessante. Né? Pois é, cara, você falou um ponto importante, né? Que isso está se transformando numa... A gente está com um QI menor do que a geração anterior. Que eu brinquei ali atrás, começando o podcast, que nunca o mundo analógico foi tão benéfico para quem viveu nele. Né? Porque hoje eu consigo trazer um pouco de repertório, e muitas vezes eu ia na biblioteca, eu era obrigado a ler algumas coisas para conseguir compreender, para fazer um trabalho. Hoje em dia, o nível solicitado para muitas faculdades ainda é baixo. Uhum. Esse é um problema. Porque a partir do momento que esse nível é baixo, para eu conseguir uma resposta para aquele tipo de pergunta que já é meio básica, cara, qualquer inteligência artificial consegue te ajudar. E de maneira muito boa. Então, e aí a gente tem um problema sério, quer dizer, um problema do ensino clássico, né? Uhum. Mas aí a minha pergunta é o seguinte: como é que eu quebro essa tendência de diminuição de QI? Então, olha só, acho que tem 2 pontos importantes. O primeiro deles, e fazendo uma analogia com o mundo físico, né? Perceba, a partir do momento que você não precisa mais caminhar até uma determinada instituição para fazer um pagamento, você não espera mais em fila, você não precisa correr para pegar um ônibus, porque você está trabalhando remoto, você não precisa mais cozinhar, ou seja, você não precisa carregar verduras e ingredientes, porque você clica e a comida instantaneamente chega. Isso vai te causar, mais uma vez, essa hiperfacilidade em algum momento vai te causar atrofia muscular. O que nós estamos vendo nos últimos anos? Um crescimento explosivo de um mercado fitness. Por quê? Porque as pessoas estão tendo que artificialmente suplantar a necessidade de esforço que elas não têm mais. Então, quer dizer, a pessoa está indo pagar um determinado espaço para fazer algo que não tem utilidade prática nenhuma, ou seja, ela está lá indo literalmente fazer o quê? Levantar peso. Por quê? Pelo exercício de levantar o peso. Aquilo não é mais uma atividade que tem um fim na vida dela. Não é que ela está carregando algo, ela está carregando água potável para outro lugar. Então, eu acho que
trazendo isso para o mundo da educação, a pergunta é qual que é o fitness mental que nós estamos fazendo, tá entendendo? Porque do ponto de vista de consumo de conteúdo está acontecendo a mesma coisa. Eu não preciso mais ter a concentração para terminar um livro, porque um livro é demandante. Ele não tem só a ver com a absorção daquela informação, ele é um compromisso. Ele tem começo, meio e fim, ele demanda muitas horas, ele demanda esforço, ele demanda foco, ele demanda compreensão. Volto a dizer, assim como ir na academia. Ela demanda certas coisas, demanda um nível de energia, demanda um nível de descanso, demanda um certo comprometimento. Isso está acontecendo no mundo físico e não necessariamente no mundo mental. E eu acho que o segundo grande impacto é trazer o que está acontecendo já muito fortemente, muito claramente no mundo do entretenimento para esse mundo da formação. O que eu quero dizer com isso? Caramba, por que nós temos tamanha capacidade para viralizar conteúdos que não são necessariamente úteis e o conteúdo que poderia ser útil, ele é tão incrivelmente aborrecido? Então, acho que aí tem uma parcela, tem uma oportunidade enorme, mas também uma parcela de culpa que não adianta também só se agarrar na história do tipo, bom, mas a educação é nobre, então a pessoa ela deveria achar graça nisso, mas ela não está achando, entendeu? Então, assim como nós temos, por exemplo, certas modalidades que tiveram que se tornar lúdicas ou criar desafios, ou a pessoa usa um traqueamento, ela tem métricas, ela tem uma rede social, então ela fala, caramba, eu preciso ir lá correr hoje. Muitas vezes ela fala para bater a meta do mês, para ver que ela cumpriu ali o número de passos e tal. O que nós temos parecido com isso, com a nossa cognição? Não tem nada. Não tem nada remotamente parecido. Então, acho que, por exemplo, como é que nós criamos conteúdo que é literalmente viciante no entretenimento, no engajamento, nos desafios? As pessoas querem participar disso, né? O Brasil aparece numa pesquisa recente como o segundo país do mundo que mais pessoas se declaram ou wannabe influenciadores ou influenciadores. Então a pergunta é, por que isso está chamando tanto a atenção das pessoas e outras coisas não? Né? Então acho que também tem uma discussão a respeito da forma e a respeito da tecnologia usada, né? Porque, por exemplo, como é que eu consigo ter uma coisa tão, sabe, com uma morfologia tão grande, se eu estou consumindo conteúdo no YouTube, no Spotify, seja lá onde for, consegue me entender, ele consegue sacar o que eu quero, ele consegue me compreender. E, de repente, em outros espaços, você tem coisas tão monolíticas e chatas, entendeu? Então, acho que tem um belo dever de casa aí, do ponto de vista de quem atua na educação, seja a forma que for, entendeu? Para, enfim, usar esses mecanismos que comprovadamente já deram certo. A minha pergunta é sempre, por que um adolescente está achando isso aqui incrível, mas quais são os gatilhos? Quais são esses gatilhos que nós não estamos usando? Essa era a minha pergunta para você. Na verdade, agora você falando, eu vou reformular a pergunta que eu ia fazer, porque ela é meio complexa de se responder, não sei nem se tem resposta ainda. Porque é exatamente isso, né? A forma com que a gente passa conteúdo, com que os professores hoje em dia, que tem um baita de um desafio, você falou muito bem, porque como é que eu crio conteúdos que são tão engajantes quanto esse monte de coisa inútil que tem disponível? Né? Como é que a gente faz isso acontecer? Exatamente. E isso é um desafio dos maiores. Né? E aí ele tem uma... Porque o grande ponto é, se hoje o aluno ele pode produzir um trabalho em questão de segundos, o tempo que ele tem livre, para onde ele vai? Provavelmente ele vai para uma rede social, para onde ele se sente. E aí vai um ponto ainda pior. É quando o aluno, o cara que está em formação ainda, e a formação crítica ainda dele é pequena, é quando ele resolve se informar pela mídia social. Né? O que é um outro problema grande. Mas, de alguma forma, você acha que a inteligência... Pegando isso tudo que a gente comentou, você acha que, de alguma forma, a inteligência artificial, eu tenho certeza que ela pode ser usada dentro da escola, e aí tem que se pensar como, mas você acha que ela pode criar um gap maior entre o cara que tem acesso a um bom estudo contra o cara que não tem? Eu acho que é super complexa essa pergunta, é super interessante. E eu acho que ela tem, assim como qualquer mudança, que é o que nós estamos vivendo, né? Ela tem dois caminhos possíveis, né? Então ela tem um caminho mais positivo e tem um caminho mais distópico, né? Então qual que é o caminho mais positivo? De repente, uma educação mais hiperpersonalizada, mais interativa, mais interessante. Ou seja, mais uma vez, fazendo uma comparação,
como é que eu faço alguém achar mais graça em comer vegetais se ela tem disponível açúcar o tempo inteiro? Tá entendendo? Se ela tem acesso a sódio inesgotável, que são as redes sociais, o TikTok e tudo mais, que estão ali trazendo incentivo imediato. Quer dizer, eu estou mordendo o chocolate, eu estou tendo aquela descarga gigantesca. Não há como uma pessoa falar, puxa, me sinto incrivelmente melhor na primeira mordida com alface, entendeu? Então, não é natural para o corpo. Agora, como é que eu construo essa jornada de uma certa compreensão de, peraí, mas o que de fato faz bem para mim, entendeu? Então, acho que existe um caminho que a IA pode ajudar muito nisso. Uma pessoa, puxa, ela é mais visual, ela é mais ligada nisso, ela é mais ligada naquilo, então eu customizo, ela vai achar mais graça, de repente não é alface, mas são legumes, enfim, e a coisa vai dar certo. Agora, existe um outro caminho distópico que, arrisco dizer, é o que está acontecendo no curto prazo, que é o quê? Uma série de tarefas, e nós falávamos aqui antes de começar a gravar, né? Que são tarefas que até então elas eram tarefas de entrada no mercado de trabalho, né? Ou seja, imagina que você contrata um estagiário, falando de alguns anos atrás, você ia pedir para aquela pessoa, puxa, eu estou precisando resumir essa apresentação, eu estou precisando resumir esse texto, me dá uma ajuda com isso daqui. Essa tarefa não faz mais sentido, essa tarefa tem uma IA que ocupou isso, né? Ou seja, essas tarefas de entrada são as tarefas que a IA tem mais potencial de engolir rapidamente. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, a IA, ela não é produtora de texto, ela não é produtora de tarefas. Especialmente com a IA multimodal, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de estagiários, nós estamos falando de uma IA que ela tinha até alguns meses atrás um nível júnior e ela está se tornando sênior rapidinho, ela está escalando na empresa, entendeu? Ela está sendo promovida a tarefas mais nobres, né? Então a pergunta como que eu consigo escalar a maturidade da pessoa rápido o suficiente ou em algum nível para que ela, no mínimo, consiga ganhar esse status, entendeu? Por isso que a comparação que eu faço é o quê? Quando uma pessoa tem maturidade, perceba que ela tem menos necessidade de apoio. Apoio, que eu quero dizer assim, de trilhas estabelecidas. Então, por exemplo, se a pessoa, puxa, ela já tem muita cultura a respeito de um determinado lugar, provavelmente ela precise menos de um guia turístico, tá entendendo? Então, ela sabe se virar melhor. Mas como é que eu levo essa pessoa até chegar nesse nível de maturidade maior, né? Então, tem esse caminho que é o quê? A IA avançando a passos largos, gerando muito valor, um valor que, por exemplo, se você pegar as empresas que disponibilizam ferramentas de produtividade, né? Estou falando de Google, estou falando de Microsoft, estou falando de tantas outras. Perceba que antes elas disponibilizavam ferramentas. Hoje, elas trazem esses estagiários, chamados copilots, e o copilot custa mais do que a própria ferramenta. Por quê? Porque não é um adendo, é uma pessoa. Eu estou te dando um colaborador a um custo muito baixo. Eu estou te dando um hiperassistente que está do seu lado. Tá entendendo? Então a pergunta é, como é que sobe o estágio de maturidade desses entrantes, dessas pessoas que não estão simplesmente assim... Porque aquela pessoa que tem muita maturidade, caramba, ela se beneficia imediatamente. Agora, eu acho que o tamanho desse degrau então é como se fosse uma escada. O primeiro degrau está ficando cada vez maior. Cara, você falou um negócio incrível que tem uma relação direta com o podcast que eu fiz com o Internei. Sim, claro. Cara, é gente fina e conhece... Gente fina e barbudo, né? Demais. Demais, mas ele foi muito bacana, cara. A gente trouxe... Ele foi um dos caras que começou praticamente blog na internet aqui no Brasil e ele tem muito conteúdo produzido. Cara, ele citou uma coisa super interessante do ponto de vista de inteligência artificial. Ele falou exatamente o que você falou. No sentido de que a IA hoje ela já consegue substituir o estagiário com facilidade. É isso aí. Né? Agora, como é que a gente coloca esses caras que seriam estagiários? Porque é onde eles começam nas empresas. Como é que as empresas agora... Como que a empresa deve olhar... Primeiro, como que a empresa vai olhar para esse cara já sabendo que já tem uma inteligência artificial dentro de casa que facilmente já substituiria esses trabalhos básicos? Eu quero que você responda desse ponto de vista, como é que a empresa deve olhar e como é que as instituições deveriam preparar esses caras
entrar sei lá onde. Mas veja, o papel da empresa, eu acho que até a resposta da empresa é até um pouco mais fácil, porque, perceba, nós estamos vendo já, por exemplo, um enxugamento em call centers, em inúmeras funções que até então eram funções de entrada. Eram funções, mais uma vez, que tem uma rotatividade gigante, mas que era uma primeira porta. Quem se destaca ali, de repente, pula para uma outra função. Volto a dizer, esse ajudante de escritório, né? Se você pegar o CAGED no Brasil, as duas principais, as declaradas profissões mais comuns do Brasil são assistente administrativo e estagiário. Então, são as pessoas que fazem essas tarefas muito operacionais. Do ponto de vista da empresa, claro, tem todo um debate ético e moral que pode ser feito, mas do ponto de vista de mercado, a empresa vai se questionar, puxa, mas será que eu preciso? Será que eu realmente preciso dessa pessoa? Ou, no limite, com certeza vai continuar precisando você ainda precisa de pessoas, a IA ela tem taxa de alucinação, ela tem erros, ela tem retrabalho, nem todo resultado que ela entrega é primoroso na largada, mas o fato é que, primeiro, a pessoa ela não vai fazer aquela tarefa de ponta a ponta, mas ela já se torna, pelo menos, uma revisora de IA. Só que para ela poder revisar, de novo, ela tem que ter o discernimento para saber o que é bom e o que não é. Né? Porque a partir da hora que, por exemplo, volto na história do tamanho do vocabulário da pessoa, a IA me entregou um texto. Puxa, mas eu não tenho conhecimento gramatical, de contexto, de texto, ou conhecimento sobre aquele assunto. O que a IA me entregar, entregou. Eu não consigo nem questionar aquilo, porque eu não passei por aquela etapa de formação. Então, do ponto de vista da empresa, infelizmente é o seguinte, é o que é. A empresa ela vai se perguntar o seguinte, puxa, eventualmente antes, nessa primeira camada, eu precisava de um exército, agora eu preciso de snipers. Agora eu preciso de um time muito compacto, eu preciso da SWAT, entendeu? Agora, a grande pergunta está do outro lado. Será que as pessoas estão minimamente conscientes disso? Será que as instituições que fazem informação estão pensando sobre isso? Porque a lógica é o seguinte, sobe essa barra. Para você ter o mínimo de atratividade, você tem que estar daqui para lá. Então, acho que, sabe, claro, tem toda essa discussão social, essa discussão toda, mas vamos lá, volta lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando nós tínhamos virtualmente 0 instituições privadas de ensino no Brasil. Traduzindo, se a pessoa não tivesse passado por uma federal ou uma estadual, se ela não morasse num grande centro, era inevitável que ela não tinha formação superior. Qual que era a linha de corte das empresas? A linha de corte das empresas era ensino médio, desejável, mas o mínimo fundamental. Puxa, agora nós temos EAD a menos de R$100. Agora nós temos milhões de pessoas no EAD e tudo mais. Para onde que foi essa barra? Essa barra foi, no mínimo, para a pessoa ter buscado alguma forma de formação complementar. Então, quer dizer, se isso aconteceu com a educação clássica, que dirá com essas habilidades, né? Então, o que eu quero dizer? Lá nos anos 90, ainda existia descrito, né? Desejado ou mínimo exigível, pacote Office. Isso não está escrito em nenhum outro lugar. Por quê? Porque é o seguinte, puxa, a pessoa ela tem que, no mínimo, saber algum idioma. Realmente. E isso não está nem descrito. Por quê? Porque virou, sabe, uma coisa tão elementar que nem descrito é. Quer dizer, é óbvio que a pessoa tem que saber isso. É óbvio. Então, muitas coisas que até 3 anos atrás elas eram desejáveis, agora elas começam a caminhar para esse campo do é óbvio que eu nem preciso mais disso. Cara, eu acho que tem muitos desafios realmente. A gente está falando muito de desafios. Mas eu queria trazer, até pelo seu conhecimento como professor, inclusive, de trazer um pouco como é que o professor, instituição, seja lá o que for que você queira nomear, mas como é que eles podem se favorecer das IAs, né? A gente está falando muito mal, está batendo bastante, que a gente já sabe que o problema é grande e está aí. Em curto prazo, inclusive. Sim, né? sim. Mas como é que você acha que as instituições e professores podem se beneficiar disso? Poxa, primeiro tem que reconhecer isso. Então, primeiro, assim, ficar postergando, tapeando ou ignorando é o pior caminho, né? Aquilo que nós... porque, de novo, é clássico, né? O que aconteceu lá com a chegada do ChatGPT no final de 22? Cidades, estados, países, instituições falando é absolutamente proibido. Foi a mesma coisa que aconteceu com os smartphones, que aconteceu com o computador, com qualquer coisa, né? Não pode trazer o trabalho impresso, não pode
eu vou passar por um detector de plágio. Isso é absolutamente inútil, porque assim, em tese você não vai conseguir ter essa vigilância na vida real. Então, essa vigilância não existe no mundo real. Então, se a pessoa ela não entende o porquê ela está fazendo aquilo, porque a tarefa é boba. E, de novo, a pessoa, no primeiro momento que ela não tiver vigilância, ela vai para aquele shortcut, ela vai para aquele atalho, ela vai fazer daquela forma. Você não vai conseguir vigiar e punir eternamente. Então, assim, é uma corrida boba. Então, primeiro, a definição das tarefas tem que ser revista completamente, porque essas ferramentas elas se tornaram um cartoon que eu vi há algum tempo, que é o seguinte: puxa, olha que legal, eu pego um conceito pequeno e consigo transformar num texto gigante. Né? E a pessoa no outro lado fala, olha que incrível, eu consigo pegar um texto gigante e trazer para um conceito. Os dois estão errados. As duas pontas estão erradas. Então, assim, todo o conjunto de tarefas que eram feitas, então o que eu quero dizer, eu pedi para fazer tal coisa. Caramba, a pessoa conseguiu fazer isso no chat GPT. Então, a tarefa que você pediu ela é absolutamente boba frente ao avanço da tecnologia. A pergunta é, por exemplo, qual tarefa que eu proporia? Me acha 10 falhas graves no chat GPT. Porque aí a pessoa vai ter que estressar o modelo, ela vai ter que brincar com aquilo. Mas eu não vou pedir para a pessoa fazer uma pergunta e me trazer um texto. Isso é banal, isso é bobo. Então, acho que passa por esse caminho. Criar coisas, desafios mais intrigantes e mais interessantes. A segunda coisa, poxa, imagina só, cometer aquele crime, né? Que eu pelo menos acho que deveria ser tipificado como crime, qualquer slide com texto, mas principalmente com textos longos, né? Então, caramba, olha o que você consegue fazer hoje. Você consegue criar conteúdos visualmente interessantes, você consegue criar vídeos, você consegue criar um negócio que era uma coisa cinematográfica até pouco tempo atrás. Então, a pessoa pode criar uma coisa que chama muito mais atenção visualmente. A pessoa ela pode plugar ferramentas, né? Por exemplo, tem uma ferramenta que eu uso para estudar, que eu consigo pegar um vídeo lá de 3 horas e eu consigo trazer para a IA quem sou eu e quais são os meus interesses, e ela consegue me fazer um corte de podcast daquele conteúdo de 3 horas para que eu consiga começar a entrar nele. Então eu não preciso assistir no 1,5, no 2. Eu já vou aonde me interessa, mas não no resumo em texto, em vídeo. Daquilo ali eu consigo gerar um quiz, que é o que eu uso para mim mesmo. Então, você cria jornadas muito mais legais, assim. Então, eu acho que quem está, sei lá, chame como você quiser, mas dando aula, ensinando, seja lá o que for, a pessoa, não adianta ela falar, mas os alunos deveriam ter essa fome por aprender e tudo mais. Então, qual que é a fome de quem está ensinando? Qual que é a fome de quem está ensinando? Porque, por exemplo, se a pessoa chega lá e fala, porque eu estou ensinando dessa forma, mas daí o pessoal está usando um monte de IA. Então, dica, você devia estar usando mais que eles. Definitivamente. E aí eu ainda vou problematizar um pouco mais ainda, né? Eu acho, a fome de conteúdo, eu acho que tem que ser motivado pela base. Sim. O professor tem que motivar, as instituições têm que motivar, porque senão acaba criando pessoas que vão ficar querendo se informar pelo título da notícia. Sim. O que é um baita problema. Quer dizer, ninguém está mais... Quantas fake news, não é nem fake news, mas quantas coisas que eu recebo no WhatsApp de pessoas que já tiraram uma conclusão olhando as 2 linhas de uma notícia, quer dizer, qual que é ou seja, qual que é o limite para você conseguir? Cara, dá uma lida ali, vamos entender um pouco mais. Eu acho muito interessante que, se eu não me engano, foi na Finlândia, que dentro já de pré-escola, do ensino fundamental, os professores estão trazendo aula de interpretação de um artigo de um jornalista lá, de uma notícia de um jornal ou de um portal. Excelente. Falou, gente, vamos entender o viés disso. Uhum. Vamos entender viés minimamente, né? Sim. Mas aí eu quero fazer uma última pergunta. O que na sua opinião, a IA vai tirar na educação e o que ela vai trazer de bom? Puxa, eu acho que ela vai tirar... eu acho que eu acho que ela vai tirar tarefas... Bom, é um pouco do chavão, mas ela vai tirar essas tarefas, que nem eu falei, que elas se tornam... Determinadas tarefas que nós ainda colocávamos no campo da cognição, do pensamento ou do aprendizado, pela primeira vez, algumas delas nós começamos a questionar a utilidade. Então, volto a te dizer, o que a transformação digital fez? Ela
tirou o significado de algumas tarefas. Por quê? Porque se tornou de tal forma acessível e instantâneo que aquela tarefa, a tarefa pela tarefa, ela perdeu o sentido. Ela perdeu o sentido. Só que agora isso começa a avançar no campo de alguma coisa que você poderia chamar de cognição, que você poderia chamar de pensamento, né? Não necessariamente de inteligência, mas, enfim, ela avança nesse campo do formar ideias, do criticar ideias. Então, e nisso a IA está avançando. Com essa capacidade monumental de treinamento, ela tem avançado rápido, inclusive. Então, volto a dizer, ela ganha senioridade, ela ganha capacidade, ela ganha... Vamos lá. Assim como aconteceu com a transformação digital, que nós temos acesso a, obviamente, processamento e memória, que é ridículo comparar com a nossa limitação, agora começa a acontecer isso com a cognição, né? Agora, o que ela pode adicionar? Volto a dizer, se a pessoa tem o mínimo de discurso, se ela tem o mínimo de repertório, e é por isso que, assim, você citou uma coisa que, pessoalmente, eu volto a acreditar que é uma coisa que me perguntam com bastante frequência. Puta, mas se tiver que recomendar um livro, sabe? Qual livro muito recente ou sobre IA e tudo mais? Eu falo, viu, você quer entender? Você quer entender o que está acontecendo? Volta no Daniel Kahneman, lê rápido, devagar, lê sobre vieses, heurística, construção do pensamento. Ali tá o segredo. Ali está o segredo. Ali você vai sacar como é que você usa essa estrutura de forma otimizada. Porque todo o resto espera-se que seja aparato de apoio, entendeu? Então, é tentar entender o seguinte, quais são as tuas limitações cognitivas e daí como é que você usa esse ferramental justamente para ampliar isso. Mas, então, isso a IA eu acho incrivelmente empolgante. Porque, só para fechar, que até uma coisa que eu citei aqui na palestra, né? Eu acho muito entusiasmante o fato de você não ter mais você não é mais um expert naquilo para poder usar. Então, por exemplo, eu consigo formar um quadro de arte, eu consigo formar uma animação, eu consigo fazer coisas que eu teria que passar por uma jornada de muitos anos de conhecimento prático e técnico, teria que aprender o Photoshop, o Illustrator, o não sei o quê. Não, poxa, hoje eu posso sonhar com um roteiro, idealizar aquilo na minha cabeça, eu consigo materializar aquilo e mostrar para outras pessoas na forma de um vídeo. Caramba, que coisa divina a IA poder fazer isso. Porque antes eu poderia olhar e falar, peraí, quantos anos que eu teria que aprender para poder fazer um vídeo? Então, assim, eu tô com aquele vídeo na minha cabeça, mas até eu conseguir traduzir aquilo num vídeo, eu teria que falar, puxa, nessa vida eu não vou conseguir fazer isso. Então as pessoas, elas falam, por exemplo, tem software que hoje a pessoa ela consegue fazer uma descrição de uma música e aquilo vira música. Puxa, acho incrível. Imagina a jornada que eu teria de quantos anos para poder dominar a dinâmica de um instrumento para poder tirar aquela ideia da minha cabeça. Acho incrível. Quer dizer, hoje eu posso me tornar um artista plástico, eu posso me tornar um músico, eu posso me tornar um escritor, eu posso exercer... Uau! Isso sabe? Isso é coisa para um Michelangelo, é uma coisa para um Da Vinci, isso é uma coisa... e dadas, obviamente, as dimensões cósmicas, acho que a IA poder trazer isso para as pessoas, eu acho uma coisa absolutamente surreal. É isso. Eu acho que, na verdade, esse bate-papo sobre educação e IA vai muito longe, até porque a gente está no início de algo, só que o início de algo que, ao mesmo tempo, é exponencial. Quando a gente fala de inteligência artificial, é exponencial. O que a gente está falando hoje já não é a mesma coisa amanhã. Então, imagina as instituições de ensino se adaptarem a uma coisa que sempre foi clássico, tradicional, aquela forma de ensino, e sempre foi a forma com que os professores souberam ensinar. É confortável. É confortável. Agora que a coisa está mudando de uma forma gigantesca e numa velocidade absurda, a adaptação não é nada fácil. Então a conversa de hoje foi mais para trazer um pouco, para motivar quem está nos ouvindo, do ponto de vista de instituições de ensino, professor, como é que eles conseguem subir a barra. Isso. Assim como a inteligência artificial sobe a barra a cada dia. Então fica aí a dica para todo mundo. Eu quero te agradecer por estar com a gente aqui. Foi sensacional bate-papo de novo, né? Valeu, obrigado. E certamente nos encontraremos na terceira edição, em algum ponto no futuro. Com certeza. É isso. Acho que o Arthur citou um ponto interessante, que é as dimensões cósmicas da inteligência artificial, que a gente está vendo que limites não há. Né? Para onde isso vai, não dá para saber. Mas a gente começa a ter algum cheiro do que está acontecendo e a gente, sem dúvida, fica aí o desafio para as instituições de ensino, porque, no final, quem forma a base para todos os
para as crianças, futuros adolescentes e futuros profissionais é a escola, é a faculdade, é o colégio. Então vocês têm a chance hoje de entender o que está acontecendo para conseguir dar base para aí sim essas pessoas, os alunos, conseguirem se transformar em grandes profissionais no futuro, porque a gente já falou, quando se a gente for pegar da linha clássica para formar estagiário, a gente acabou de falar que a inteligência artificial possivelmente vai substituir essa base. Agora, como que a gente vai inserir essas pessoas dentro do mercado profissional é o desafio que fica para todos vocês. E espero que o podcast de hoje com o Arthur tenha ajudado a trazer alguns insights. Eu espero vocês no próximo bate-papo. Muito obrigado e até a próxima.